Boa tarde, ouvinte da CBN, no ar o quadro Intervalo Empresarial. Hoje tem aqui ao meu lado o nosso convidado, diretor da Village Marcas e Patentes, Marcelo Brandão. Boa tarde. Boa tarde, Ciro. É um prazer falar com vocês, esclarecendo um pouco sobre marcas e patentes novamente. Copa do Mundo, né? Ano de Copa do Mundo. Nessa época começa uma série de campanhas atreladas à Copa do Mundo, com a utilização do logotipo da Copa do Mundo e também da própria expressão, né? Copa do Mundo. Isso é permitido, Marcelo? Existe uma confusão muito grande e talvez ou por negligência ou simplesmente por desconhecimento o uso da expressão Copa do Mundo. Copa do Mundo é uma marca registrada da FIFA, protegida em quase todos os países, se não em todos os países do mundo, inclusive o Brasil. Sim. Então a expressão Copa do Mundo só pode ser utilizada sob autorização da FIFA para diversas atividades, assim como o logotipo, né? Os logotipos da Copa do Mundo de 2010, por exemplo, aquele logotipo que identifica que a Copa é na África, o logotipo que vai identificar que a Copa é no Brasil, só pode ser utilizado desde que tenha autorização da FIFA. Sem isso, não. Por isso que você vê empresas que dizem patrocinador oficial da Copa do Mundo, porque só ele pode usar aquele logotipo. Ele adquiriu o direito de explorar aquela imagem ou aquele nome. Exatamente, somente ele pode fazer isso. Isso vale para a seleção brasileira também? O logotipo da CBF também é um logotipo registrado? Perfeito, o logotipo da CBF, o logotipo do Guarani, o logotipo da Ponte Preta, o logotipo de outros times de futebol são protegidos como marca. E somente pode ser autorizado pela instituição. Perfeito. Uma definição, então, vamos explicar um pouco melhor aqui para os nossos ouvintes. O que é definido como expressão de uso comum? O INPI define como expressão de uso comum aquilo que é comum à atividade. Eu vou dar um exemplo. Casa do pastel. Por que você pode ter uma casa do pastel vendendo pastel e eu não posso ter? É comum para a atividade essa expressão. Né? Ou uma loja de colchões que chama só colchões. Né? Você pode usar esse termo? Pode, qualquer um pode utilizar, porque a expressão é muito comum para aquela atividade. Então o INPI pode até conceder o registro a você, se você tiver um logotipo associado a essa expressão, e ele vai conter uma observação, sem exclusividade do elemento nominativo. Ou seja, você só vai ter a proteção do seu desenho, do seu logo, e não da marca, da identidade aí, Casa do Pastel, por exemplo. Se uma empresa desenvolver um outro logotipo de Casa do Pastel, ele também vai poder utilizar o nome Casa do Pastel. Perfeito, é exatamente isso, Ciro. Então, o que a gente orienta é que quando o publicitário, quando o profissional da propaganda, ou quando a própria empresa vai colocar uma marca para identificar os seus produtos, identificar o seu comércio, ou a sua prestação de serviço, é importante saber que essa expressão não pode ser comum à atividade, porque senão ele pode fazer propaganda para o concorrente dele. Okay. Né? Então o nome tem que ter uma exclusividade. Né? E qual a penalidade para esse tipo de infração, Marcelo? Normalmente, qual a penalidade para a empresa que utiliza indevidamente um nome ou algo do tipo? A lei diz que pode até ter detenção de 3 meses e multa, mas a penalidade maior não é essa. A penalidade é o prejuízo que essa empresa pode sofrer. Imagina você o seguinte, Ciro, você investiu na marca da sua empresa, você foi lá, fez outdoor, gastou com publicidade, aí depois você fez busdoor, aí você mandou fazer cartão de visita, aí você recebe uma notificação, porque o nome que você escolheu ou está utilizando é marca registrada de um terceiro. Quanto custa para você mudar tudo isso? Aí tem uma coisa, isso você consegue contabilizar. O pior, quanto custa na cabeça do seu cliente que o seu nome não é mais aquele e você vai ter que mudar de nome. Talvez você não consiga passar essa mensagem, esse é o principal prejuízo, né? Exatamente isso. Então, esses cuidados devem ser tomados. Então, o pessoal que está fazendo campanha publicitária, muito cuidado ao usar o termo Copa do Mundo, a expressão FIFA e o logotipo oficial da Copa. Ok, Marcelo, muito obrigado. Obrigado a você, Ciro, sempre à disposição. Se você quiser entrar em contato e tirar mais dúvidas, ligue para 0800 703 9009, o telefone da Village, e também pelo site www.village.com.br. Mande sua sugestão de pauta para ciro@intervaloempresarial.com.br.